Cartas de Paulo aos Coríntios. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Vai começar, o capítulo 1, ele faz ali as bênçãos por meio de Cristo, e logo mais ele vem agradecendo por cada uma dessas pessoas que estão ali cuidando com a mensagem de Cristo, firmes diante de todas essas dificuldades. Então ele vem ali agradecendo e falando para que eles se mantenham firmes. Ele fala ali acerca das divisões dentro da igreja, onde ele cita uma passagem muito conhecida: eu sou de Apolo, o outro eu sou de Pedro, e ainda o outro eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Então aqui a gente vê o quanto é difícil, porque querendo ou não eles estavam criando uma idolatria a líderes. Ou seja, eu vou ouvir um líder porque ele é mais eloquente. O verdadeiro evangelho, ele nos confronta todos os dias. Ele busca transformar, tudo é transformado. E existe um constrangimento contínuo. Ali logo mais, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Então não depende de nenhum de nós. Nós somos o meio, nós não somos o final. Então, certamente, o nome que precisa aparecer é o nome sobre todo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e não nós. Está falando nesse versículo 21, ainda no primeiro. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamada de louca, na forma do mundo. As pessoas olham o evangelho e para elas parece loucura. No capítulo 2, acerca da simplicidade dos apóstolos, da sabedoria evangélica revelada pelo Espírito Santo nessa congregação. E é tão importante falar acerca disso porque a própria situação de como os apóstolos precisam proceder é necessário. Deus já deposita uma grande sabedoria, porque são pessoas que, querendo ou não, resguardam a palavra. E eles também plantam igrejas. Eles também estão abertos a irem e fazerem esse tipo de comportamento que o apóstolo Paulo teve. Todas as pessoas que são chamadas em seus ministérios, eles têm uma aproximação do próprio Senhor Jesus. Então, isso eu estou falando de pessoas que estão atendendo a um chamado. Ali falando acerca ainda da sabedoria, no capítulo 2, versículo 7, ainda falando da sabedoria, está escrito assim: a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se tivesse conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós temos uma total demonstração de que nem todos vão escutar a palavra de Deus, nem todos estarão sendo convertidos, mas nós precisamos falar. Às vezes eu vejo algumas situações na rede social das pessoas falando: mas não pode jogar o evangelho goela abaixo, e toda a pessoa evangelista, ela não está indo ali preocupada com uma pessoa que não quer ouvir a palavra e preocupada com a outra que quer ouvir a palavra. Ela é só um instrumento, ela está em obediência a Deus. Ter esse total cuidado de compreender essa sabedoria e tudo que foi direcionado às pessoas, e também o encorajamento que Deus traz para cada um dos seus servos para continuar. Aqui, por meio de Paulo, ele fala: vocês precisam continuar nessa fé, vocês precisam continuar fortes. E ali ele fala, no capítulo 3, servidores de Deus. Aqui um ponto bem importante que fala, ele vem discorrendo o verdadeiro motivo dessas dissensões que está acontecendo. Eu vou ler aqui para vocês alguns pontos focais. Porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Uma outra parte aqui. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. Outro ponto, ali no capítulo 3, versículo 13, o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Olha só que interessante. Porque por muitas vezes a gente vê uma pessoa eloquente, a gente vê uma pessoa lá que tem vários diplomas e tudo: eu vou virar pregador do evangelho. Se Deus nunca chamou ele para nada, ele está por vanglória própria, ele está ali, e os frutos, ele tem frutos. Como nós não reconhecemos em meio às ovelhas, existe também a situação ministerial. Para os ministérios, essa pessoa ela precisa andar em concordância com a palavra. Ela precisa ter ali, demonstrando ali o domínio próprio, os frutos do Espírito Santo, né? Um amor, uma paciência. Mas principalmente ela precisa estar em renúncia do mundo. Então se você vê um pregador que ele está ao contrário do mundo e ele está fazendo um monte de coisa errada, entrega para Deus. Nós não podemos deixar de ouvir a palavra. Mas como que eu vou ouvir um pregador que às vezes fez uma traição, ou uma pessoa que ela pegou e enganou com dinheiro? Entregue em oração para Deus. Não existe nenhum momento que nós podemos julgar alguma pessoa, mas eu já vou falar um pouquinho adiante. No capítulo 4, a gente vê o Senhor é o único juiz, né, dos apóstolos. Porque aqui os fiéis não são juízes dos pregadores. Os fiéis, eles não são juízes dos pregadores. Eles não são juízes dos apóstolos. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. É o apóstolo Paulo falando aqui diretamente. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Espere o julgamento final, quando o Senhor vier.
Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Você vai descobrir se aquela pessoa, a real intenção dela, ela está ali seguindo o ministério dela, ela está cuidando de ovelhas, ela está lutando contra o pecado, ela está vivendo uma vida de santidade constante, ou ela está na outra ponta. Ela só estava enganando e estava com uma máscara. Mas nós precisamos compreender que todo pregador do evangelho, ele tem suas dificuldades porque ele está aqui no mundo e ele está levando o concílio da palavra. E certamente, por muitas vezes, vai existir muitas tentativas para destruir o nome desse ministro, para derrubar essa palavra profética. Por isso que nós precisamos pedir discernimento espiritual para Deus, para que nós possamos não estar destruindo a obra do Senhor. Porque nós não podemos agir contra nós mesmos. Nós não podemos falar que somos de Cristo, somos cristãos, e falar mal de ministros que estão levando, que estão cuidando do corpo de Cristo. E também vai falar o orgulho rebaixado. O 7 está escrito assim: quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos. Vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, o último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Aqui é forte, porque ele vem falando: olha, vocês estão orgulhosos, vocês estão cheios de críticas, enquanto nós estamos levando esse ministério e daremos a vida por essa palavra. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície desse mundo. Olha só que forte que o apóstolo está dizendo aqui. Toda a pressão, toda a situação ali de calúnia e difamação, qualquer ministro da palavra sente esse peso. Certamente os apóstolos muito mais, porque eles morreram por essa palavra. Muitos dos nossos irmãos na fé estão morrendo mundo afora. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois, quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei pai de vocês na vida que vivem em união de Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso, estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Então, aqui ele está realmente afirmando a cada uma dessas pessoas que eles não podem ter ídolos. Então, ele está mandando Timóteo, que é um jovem, é humilde, é uma pessoa totalmente ali disposta ao evangelho, sem nenhuma situação de preocupação com as coisas do mundo, para que essas pessoas possam se inspirar nele. Então olhem para mim. Então todos nós precisamos. E em meio às perseguições, ele disse que ele foi delicado. Ele cuidava com as palavras. Imoralidade na igreja de Corinto, o 5. Então aqui é muito importante porque está falando dos escândalos. O apóstolo ele censura os coríntios por apoiar, por permitir incesto. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que um certo homem estava tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei, pela autoridade do Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, aqui a gente vê que o apóstolo está exatamente falando que tem algumas situações que não cabe à igreja permitir, que é muito importante. Quando ele citou pai, uma pessoa ela é ministro, ela é um instrumento do Senhor, e ela está levando a palavra para certas pessoas. Por muitas vezes essa pessoa, ela acaba sendo um pai espiritual para aquela congregação, um pai espiritual para aquelas pessoas que estão no meio. E Deus vai estar mostrando, ainda que ele não esteja naquela igreja, Deus mostra para o apóstolo quem é essa pessoa e o que ele está fazendo, porque o apóstolo vem a orar, vem a perguntar como está aquela igreja. Então aqui, isso serve para todos os ministros da palavra, e isso serve também de informação para cada uma das ovelhas, né, da igreja, todas as pessoas que estão fazendo o corpo da igreja. Todas essas pessoas, elas precisam compreender que Deus está cuidando em todo o tempo. Ali no 12 e 13, afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as escrituras sagradas, expulsem do meio de vocês este homem imoral. Então aqui ele está querendo dizer, uma pessoa que está em imoralidade, ela está cometendo coisas contra a palavra, contra o próprio Deus e a santidade, que existe a situação do agir do Espírito Santo nas igrejas. Então se a pessoa está ao contrário disso, isso vai ser anunciado. E é por meio do discernimento espiritual, possa instruir pessoas para que aquilo possa ser corrigido. E aqui é muito importante porque ele fala certamente, eu não posso julgar uma pessoa que é do mundo, uma pessoa que está dentro da igreja, mas ela não quer uma transformação, ela não está querendo seguir a palavra, então ela está ali com o pecado de estimação, ela está sempre pecando e ela não tem um constrangimento, ela não tem uma preocupação. A igreja ela não serve para isso, essa pessoa não pode adentrar a igreja e achar que é natural ela estar ali. Os cristãos e os tribunais pagãos. Aqui é muito importante porque Deus, por meio do apóstolo Paulo, ele está falando assim, vocês são um povo pela qual
Os problemas que vocês têm na comunidade, os problemas que vocês têm, né, em meio à igreja, vocês são pessoas que, ao invés de vocês levarem para a liderança, ao invés de vocês praticarem a situação do perdão, apresentar a Deus isso e buscar da melhor forma ali perdoar o irmão ou simplesmente ignorar a dívida, falar que, olha, eu perdoo a dívida, vocês levam para os tribunais pagãos. Não tem líderes dentro da igreja, não existe ali as pessoas que podem auxiliar. Vocês estão ignorando a autoridade dentro da própria igreja. Vocês não estão indo para o reino de Deus. Por que vocês estão adentrando tribunais humanos? Então aqui ele traz essa situação e é bem interessante. Ali no 3 está escrito assim: por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas dessa vida. Portanto, se surgir alguma questão dessa, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa os juízes pagãos julgarem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar no prejuízo? Pelo contrário, vocês cometeram a injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais e os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui ele está, exortando a igreja, ele está exortando os irmãos na fé, diante de todas as dificuldades que eles estão tendo.